Olá pessoal, vamos direto ao ponto nesta nossa análise histórica de hoje, que foca num verdadeiro filme de ação da vida real, o dia em que um corsário conseguiu a proeza de manter toda a cidade do Rio de Janeiro refém lá no ano de 1711. É um episódio absolutamente fascinante que mistura extorsão colossal, muito medo e expõe uma vulnerabilidade inacreditável nas defesas daquele que deveria ser o porto mais seguro de todo o Brasil colônia. Fica aquela pergunta no ar. Como é que uma capital inteira, cheia de fortes gigantescos e bem guarnecida, cai na mão de invasores de um jeito tão fácil? Esse mistério prepara o terreno para uma história muito mais densa. Não é só sobre canhões e navios, é uma trama pesada de vingança, de uma audácia surreal por parte dos franceses e, do lado de cá, uma covardia administrativa tão grande, mas tão grande, que acabou selando o destino de milhares de pessoas. Parte 1. A ameaça francesa. Para a gente entender o tamanho desse desastre, é fundamental voltar um pouquinho no tempo e ver a escalada de tensão que preparou esse terreno. Essa invasão de 1711 com o corsário do Guaitruin não caiu do céu. Já tinham rolado algumas tentativas frustradas da França, como a expedição do Degennes em 1695. Mas o estopim mesmo foi o ataque desastroso do corsário Duclerc no ano anterior, em 1710. A resistência no Rio foi violenta e o saldo foi brutal. Uns 400 franceses mortos e mais de 600 capturados, trancafiados em condições péssimas. E foi exatamente esse tratamento pesado que deu o pretexto perfeito para uma retaliação europeia com força total. E o grande detalhe aqui é que René du Great-Juan não cruzou o oceano só movido pela raiva ou por vingança cega, não. A operação foi milimetricamente calculada. Era um negócio mesmo, com financiamento privado pesado, que atraiu até o apoio do almirante de França. A vingança pelo sangue derramado era a justificativa política perfeita, mas o que fazia o olho dos investidores brilhar era a chance de lucros absurdos limpando os cofres do Rio de Janeiro. Capítulo 2. O invasor anunciado. A pior parte dessa história toda é que as autoridades locais não tinham desculpa nenhuma para serem pegas de surpresa. O ataque era meio que um segredo aberto na Europa. Pensa num relógio-bomba. A rede de espionagem portuguesa funcionou direitinho e descobriu que a esquadra francesa tinha saído da costa no dia 9 de junho. Correndo contra o tempo, o navio inglês, que era aliado da coroa portuguesa, rasgou o oceano e chegou no Brasil no dia 30 de agosto com um recado claríssimo: a frota francesa está chegando. Isso deu aos defensores um tempo valiosíssimo, um tempo que, de forma trágica, foi jogado no lixo pelo governo local. O contraste entre os líderes chega a ser inacreditável. De um lado, o corsário francês, super organizado e focado no ataque. Do outro, o governador Francisco de Castro Moraes. O cara foi avisado com semanas de antecedência, tinha suprimento, tinha fortes, tinha tudo nas mãos, mas travou completamente. Uma incapacidade de liderança crônica que paralisou toda e qualquer defesa antes mesmo do primeiro tiro. Seção 3. Pânico e fuga. Quando as velas francesas finalmente apareceram sob a neblina da Bahia, a reação da cidade foi um colapso catastrófico. Em vez de usar as fortalezas, que eram excelentes, o pânico generalizado tomou conta. Posições de defesa cruciais foram simplesmente abandonadas. Para piorar, teve uma explosão acidental num paiol de pólvora que ajudou a desestruturar tudo. Resultado, os franceses embarcaram sem resistência nenhuma. E o governador, em um ato supremo de covardia, ele pegou suas coisas e fugiu da cidade, se escondendo numa região de mangue nos arredores e abandonando a rica capital à mercê do inimigo. Com o líder escondido e o povo em desespero, du Guaitruin soltou um ultimato aterrorizante. Ele mandou soltar os prisioneiros e exigiu um resgate gigantesco. A ameaça era explícita: ou pagavam logo, ou ele reduziria a cidade a cinzas. A dureza dessas palavras mostra o domínio absoluto que o invasor conquistou, só surfando no colapso psicológico das autoridades portuguesas. E olha que detalhe histórico impressionante. O próprio invasor ficou atônito com a facilidade surreal de tudo aquilo. Mais tarde, du Guaitruin confessou nos escritos dele que se as milícias e a população tivessem se mantido firmes, organizado um recuo ordenado, ele nunca teria poder de fogo suficiente para tomar a cidade, nem que tivesse 15 mil homens. A inépcia tática escancarou as portas da cidade para ele. Parte 4. O resgate colossal. Enquanto o governador tremia no mangue, chegou a hora mais vergonhosa: negociar o preço para não ter a cidade completamente destruída. A lista de exigências beira o bizarro e amargou ainda mais a humilhação. Não era só drenar uma soma impensável de 610 mil cruzados em dinheiro.
O corsário francês exigiu 100 grandes caixas de açúcar e 200 bois inteiros só para abastecer a frota dele na volta. E para fechar com chave de ouro, ainda pediram mais 10 mil cruzados, que foram jogados quase como um troco insultante. Mas de onde saiu toda essa fortuna? Os números escancaram uma realidade bem sombria. Eles limparam tudo. O governador raspou os cofres da Casa da Moeda e depenou a Fazenda Real. Só que o que realmente choca até hoje é que esvaziaram até o cofre dos órfãos. O preço pela fuga covarde desse líder foi pago cruel e literalmente com as últimas economias das crianças desamparadas da cidade. Para deixar esse desastre com um ar de tragédia insuportável, sabe quem apareceu nos arredores do Rio logo depois? Antônio de Albuquerque, que desceu de Minas Gerais com cerca de 6 mil homens armados para defender a capital. A ironia trágica, eles chegaram poucos dias tarde demais. O governador já tinha assinado a rendição. Se a liderança local tivesse tido o mínimo de resiliência, essa história seria bem diferente. Capítulo 5. O preço da extorsão. Com os porões estourando de dinheiro, açúcar e carne, o corsário finalmente zarpou. Mas a viagem de retorno se provaria incrivelmente mais letal. O mar cobrou o seu preço de um jeito implacável. A frota pegou tempestades devastadoras no Atlântico. O estrago foi monumental. De cara, 2 navios afundaram, levando 1.200 homens para a morte. Depois, um terceiro navio também foi a pique. Até mesmo o navio do Cavaleiro de Courceyrac, justo ele que tinha guiado todo mundo para dentro do Rio de Janeiro, afundou, levando com ele uma fortuna de 600 mil libras de ouro. Mas presta bastante atenção nesse número. Inacreditavelmente, mesmo perdendo navios aos montes, toneladas de ouro afundadas para sempre e a morte de mais de 1.000 tripulantes, a fração do tesouro que chegou inteira na Europa ainda rendeu um lucro líquido de 92%. O saque foi tão absurdo e a quantia extorquida tão gigante que nem a Fúria do Oceano conseguiu anular o sucesso financeiro da missão para os investidores franceses. Conforme a gente finaliza esta nossa imersão histórica, fica essa provocação profunda sobre poder e responsabilidade no ar. Afinal, de que adianta fortalezas de pedra, muros altos e canhões carregados se quem está no comando entra em pânico na hora decisiva? A verdadeira queda da rica cidade do Rio de Janeiro em 1711 prova que, muitas vezes, o pior inimigo não é a artilharia que vem de fora, mas sim o abandono e a pura covardia daqueles que haviam jurado proteger a cidade até o fim.